Leitura do livro O Novo Agora, do Marcelo Rubens Paiva. A definição destrói. Além disso, nada é definitivo neste mundo. Bob Dylan. Parte 1. É assim que me lembro. Para quem mora com uma grávida de 9 meses no 8º andar de um condomínio, num bairro arborizado de São Paulo, o maior receio é uma tempestade de verão e sua mais provável consequência, uma árvore cair, um galho despencar na fiação, uma pomba morrer eletrocutada no transformador e a luz acabar. Comparado aos medos da futura mãe, esse era uma baforada na neblina. Ela passaria por um procedimento que poderia durar horas ou dias e nunca nos disseram que poderia ser comparado a uma operação de resgate de um bebê nas ruínas de um terremoto. O meu papel era transmitir calma, mas eu não estava nada calmo. Meus olhos pareciam os de um soldado na trincheira, esperando pelo apito do comando para avançar rumo ao desconhecido. Ela sim parecia calma, surpreendentemente calma, lindamente calma, calma até demais. Linda e orgulhosa da sua barriga, que exibia e protegia como parte mais preciosa da nossa existência. Sexta-feira, 14 de janeiro de 2014. 40ª semana. Cólicas sem intervalos. Nada de alarme, apenas cólicas. Estávamos razoavelmente instruídos. Pela manhã, ela teve consulta com a obstetra, que checou que o tampão estava firme. Nenhum sinal ainda. Nasceria na semana seguinte. Garantia a doutora do parto humanizado, que custava uma desumana fatura não reembolsável pelo plano de saúde. Tivemos uma gravidez pacata, ela desenvolveu uma barriga tão tocante que dava vontade de deitar ao lado dela e ficar o dia todo olhando, tamborilando com os dedos, trocando calor sem encostar. Viajamos com ela grávida, fomos a trabalho a um festival literário no antigo cassino de águas termais em Minas Gerais, com lagos e piscinas. Fomos a um congresso em Salvador, na Bahia, ou colóquio, que é assim que os filósofos chamam seminários. Fomos a trabalho a uma ilha paradisíaca, saímos com os amigos, fomos a bares como um casal exemplar, boêmio, e aliás nos conhecemos num bar na Vila Madalena, que eu chamava de A Mersa, e ela Omersa, divisão de gênero que fazia sentido, pois minha geração ia beber numa mercearia, que com o tempo aumentou a freguesia por conta de uma geração mais jovem que a adotou a se programar para beber no balcão do bar Mercearia São Pedro, que ficava abarrotado de universitários às quartas e quintas, afastando os antigos, que preferiam sossego nostálgico e frequentavam horários alternativos, como segunda, terça e almoços. Chamá-lo de ela e depois a mãe é poético, é sereno, é solene. 4 anos antes, numa segunda-feira fria, tinha apenas 2 mesas ocupadas, no ou na Mersa. Uma com meus amigos de sempre, jornalistas desempregados, escritores, sonhadores, poetas, músicos e pessoas de teatro, que sabem diferenciar o uísque de bourbon, cerveja com milho ou cevada, e na outra estudantes de pós-graduação da USP, que festejavam uma tese de doutorado bem-sucedida bebendo vinho tinto. Foi onde eu conheci a mãe, figurinista que tinha decidido fazer pós em filosofia, num sedutor papo sobre Aristóteles e o animal político, naquela simbólica lúcida e socrática noite de bar ou mercearia, e eu comentei: meu sonho era ser filósofo, única matéria em que eu sempre tirava 10. Gosto de Heráclito, Platão, filosofia moderna, existencialista, até de Nietzsche. E Aristóteles? Estudei a poética num curso de dramaturgia, achei que precisava, mas estudei lógica aristotélica no colégio. Eu não gostava, achava o cara simplório, chato. O que você estuda? Ah, eu estudo Aristóteles. Um silêncio se fez naquele em que se planeja o que dizer em seguida. Gosto dos seus livros, ela me surpreendeu. Me contou que leu todo o Proust num verão. Admiro pessoas que leem todo o Proust numa tacada, apesar de eu detestar Proust, o que nunca me foi revelado. Falamos também de Dostoiévski, de Hemingway e, claro, Clarice. Então deu liga.
Literatura foi a primeira coisa que nos conectou. Naquela noite nos beijamos numa picota rápida e tímida, quando a levei até seu carro na escura transversal. Trocamos celulares, só que eu mandava mensagem e ela nada. Eu mandava e ela nada. Nunca mandaria? Bem, um mês depois eu reclamei. E aí? Vai ficar por isso mesmo. Vai ficar por isso mesmo? Eu perguntei. Ela retornou no mesmo dia, veio em casa, se perdeu no meu condomínio, pegou o elevador errado e chegou pela porta da cozinha. Dormimos juntos e começamos a namorar. Nos casamos, juntamos trapos, juntamos os discos, juntamos os livros e descobrimos que metade deles os dois tínhamos, em edições e traduções diferentes. De Machado a Walter Benjamin, de Jorge Amado a Sylvia Plath. 4 anos depois, durante o verão do bairro arborizado paulistano, caiu a tempestade. Nenhuma pomba encostou os pés em fios desencapados, não explodiu o transformador da rua. A luz não acabou. Bateu a preguiça e decidimos ficar em casa. Víamos o inacreditavelmente entediante, assexuado, apolítico, apolíneo filme Her, com Scarlett Johansson, ou Ela, em português, que já foi classificado como um dos piores do cinema independente, enquanto a prevista tempestade de derrubar árvores fazia no máximo a luz do apartamento piscar. Meu nível de preocupação, de precaução, me levava a checar, de hora em hora, a previsão do tempo, como fazem os noivos que marcam casamento ao ar livre. E ela, atordoada com o peso que carregava, com as 60 sensações novas no corpo, dores e enjoos, sem contar a intolerância adquirida, como a sorvete à base de leite, e como as que durante a jornada dos 9 meses foram se acumulando, como caqui, cheiros particulares, barulho, café, cigarro, e a 3 quilômetros de distância, óleo de girassol, não tinha tempo de sofrer do mal da preocupação. Naquele mês eu cheguei à mecânica da van, adaptada diversas vezes, subia e abria a plataforma elétrica acessível para cadeira de rodas, instalei uma bateria nova, o tanque estava sempre cheio. Meu medo era ela pifar quando deveria dar tudo certo, mais certo do que a perfeição, dar à luz. Não precisam sair correndo, demora para nascer. A doula nos disse uma semana antes do parto, quase por acaso, quando já estávamos nos despedindo do hall do elevador. Para nossa sorte, era o aviso mais importante e foi registrado, catalogado como urgente e nunca esquecido. Luz à luz, mas céus, que não acabe a luz. A família de antigamente, que tinha o hábito e a obrigação de passar dicas e dados a uma parente grávida, terceirizou o serviço para uma doula, que ensina massagens, respirações, dá instruções sobre alimentação, amamentação, mamadeira, fraldas, cuidados e receios e, sobretudo, o que a sociedade moderna parece um transtorno, que é o parto. Enquanto víamos Ela, o filme, eu precisava dar pausas repetidas no filme, porque ela ia e voltava ao banheiro. Decidi ligar o cronômetro sem avisar. E na quinta pausa, depois da tempestade em que não acabou a luz, eu chequei. Estavam vindo exatamente de 20 em 20 minutos, que baixaram para 15. Intervalos regulares entre cólicas têm um significado. Amor, você está em trabalho de parto. Avisei. Jura? Sim, o cronômetro está acionado. Hoje mesmo a obstetra disse que seria na semana que vem, mas estamos em trabalho de parto. Quando o intervalo chegasse de 5 em 5 minutos, o hospital. Cada cólica era um urro de dor, que parecia perfurar o teto, uma pontada que levava um tempo para passar. Algo que só ela viveria, que teria que suportar, a dor de dar à luz, sobre o que muito pouco eu podia fazer. Tirou a roupa e ligou o chuveiro quente. De 15 em 15 minutos foi para 10 em 10, para 8, precisamente. Ela entrava e saía do chuveiro. Sentia dores em intervalos menores. Fiz uma mensagem que eu aprendi com a doula. Não adiantava muito. Nessas horas é a dor da mãe no controle. Ela é quem comanda. É o alarme. Também fui orientado a relevar os ataques de ódio que podem surgir, incluindo xingamentos e gritos. Não é nada pessoal. São os instintos dominando o amor de parir. Vou ligar para a médica. Foi o que nos disseram para fazer quando o intervalo chegasse nos 8 minutos. 7 em 7, 5 em 5, avisei a obstetra, que avisou a enfermeira, que avisou o hospital.
Não tem pressa, repetimos juntos. Apoiei-a para se vestir, ajudei no que deu, veio se segurando, reclamando da dor. Peguei a mala feita há dias. Enquanto esperávamos o elevador, eu corri até a cozinha e voltei com uma banana. Comecei a descascar, ela ficou furiosa quando dei uma mordida. Você ainda come uma banana? Por que, quer também? Como o elevador não chegava e eu imaginava passar horas acordado, me lembrei do tenista, Guga, que comia bananas durante as partidas para se enriquecer de potássio. Como você pode comer uma banana? Entramos no elevador com toda a calma, checando documentos, chaves. O cara ainda come uma banana. Descemos no elevador, em silêncio. Eu comi a banana escondido. Caminhamos a passos de tartaruga pela garagem do condomínio. Operei o equipamento da van, tudo funcionou. Ela entrou no carro como se fosse explodir. Dei a partida e até hoje se queixa e conta a todos que eu tive a pachorra de comer uma banana enquanto ela entrava em trabalho de parto. Nem me liguei em contar que banana reduz o estresse, fortalece o sistema imunológico, evita câimbras e reduz a pressão arterial. Ela deveria ter comido também. Eram 11 da noite. Seria uma longa madrugada. Dirigi a 20 km por hora. E ela anda mais devagar. Então fomos a 10. Mais devagar. Não dá. Era uma lombada, evita a lombada. Vem mais uma. Parou de me poupar da ira repentina do trabalho de parto. Xinga. Para de falar. Isso capricha. Diz, para de falar e imos palavrões. Ela respirou fundo e pediu com toda a calma. Fica quieta um pouco. Fiquei em silêncio, algo que não é do meu costume, em momentos de tensão. Costumo falar sem parar, ser incomodamente sarcástico. Já até me chamaram a atenção por causa disso. Falaram que é preciso controlar. As ruas estavam desertas, um ar abafado de fevereiro abria as janelas. À frente, os restos e detritos de uma ventania daquelas tomaram as ruas do Sumaré, Pinheiro, Jardim Paulista. Coloquei uma música, ela pediu para eu tirar a música. Tirei. Eu disse uma voz desesperada. Je voudrais la péridurale. Não me faz rir, ela pediu. Je voudrais la péridurale. Era nosso lema do pré-parto. Tínhamos lido juntos o livro das crianças francesas Não Fazem Manha, de uma jornalista americana que se mudou para Paris e notou que as crianças de lá eram mais calmas e educadas do que as americanas, que infernizavam nas refeições, interrompiam os adultos e faziam da casa uma cidade bombardeada. Elas não comem frutas nem legumes, as americanas, brigam com os irmãos ou reclamam das regras. Então ela tentou entender como as crianças francesas obedecem. Seguem regras que hoje se chamam combinados. Dormem cedo e durante a noite toda comem salada, evitam refrigerantes. O livro mostra uma sociedade que não deixa os filhos tiranizarem pais e mães. A autora planejou um parto humanizado, porém treinou bem em francês. Para o caso da dor apertar, como pedir uma anestesia peridural. E não deu outra. Na hora H, implorou. Je voudrais la péridurale. Minha maior felicidade naquele instante, a caminho do parto humanizado, foi materialista. A bateria não arriou, o carro deu partida, a rua estava deserta, estávamos ainda nos 5 em 5 minutos para cada contração. Cada palmo, cada quadra vencida, cada farol aberto, lombada ultrapassada, parecia uma conquista. Como a dos aliados do dia D, se arremessando pelas areias da Normandia. Me senti um bom marido. Enfim, chegamos ao hospital. Ala designada, cancela ultrapassada, entrada à vista. Muitas luzes e placas, tudo bem sinalizado, bem vivo, estacionamento com valet, era quase meia-noite. Parto, parto, apressei a primeira pessoa que apareceu, que deduzi ser o manobrista, que me olhou com tédio de quem já deve ter escutado infarte, infarte, facada, facada. AVC, AVC. Ele entrou com toda a calma na recepção. Imaginei uma operação de guerra sendo montada, atendentes e socorristas pulando por fora, saindo das trincheiras, saltando obstáculos, seguranças rolando pelas vagas, médicos equipados de telescópios, microscópios, aparelhos ultramodernos que fazem bips e desenham gráficos holográficos, macas, oxigênio, soros. Mas que vazio, que tédio de uma rotina hospitalar, cujas emoções estavam reservadas à ala de pronto atendimento, que em hospitais de maternidade como aquele não chegam a ser animadas e histéricas como os hospitais públicos.
Não havia viva alma na recepção. Era uma tranquila noite de sexta para sábado, em que ninguém se interna numa maternidade. Mas não para nós, pai e mãe de primeira viagem. Então eu fui saindo do carro, ela veio apoiada, nenhum atendimento. Eu mesmo peguei uma cadeira de rodas que estava à disposição ao lado da porta de entrada. A única coisa que se movia, além da porta de vidro que abria e fechava sozinha, era isso. Esperamos, o manobrista voltou com toda a calma e se virou para mim como se fosse invisível, tirou o ticket do estacionamento com mais calma ainda e me entregou. Precisam carimbar na saída. Claro, claro. Mas isso é desumano, pensei em voz alta. Imaginei que ficaríamos horas, dias, que dependendo do tempo sairia mais caro o carro estacionado do que o próprio parto humanizado. Será que eu deixo na rua, volto lá? A porta de vidro abria e fechava, já que estávamos ao alcance do sensor. Fiquei de propósito naquela posição, exigindo que alguma coisa se mexesse e tivesse vida naquela entrada. Nem que fosse uma robótica porta de vidro. Finalmente apareceu alguém, de branco, também com toda a calma, que checou a mãe, constatou a barriga quase explodindo e a conduziu na cadeira de rodas. Antes que eu pudesse barganhar com o responsável pelo estacionamento ou até dar uma carteirada, tipo portador de deficiência paga meia, sumiram com o carro. Me conduziram à recepção para dar entrada na internação, resolver a burocracia. A mãe desapareceu pelos corredores, tragada pelo hospital. Fui encaminhado à aula administrativa, toda a documentação estava numa pasta, há meses organizada, com pedidos médicos, exames. Analisaram cada documento com a precisão de um decifrador de código secreto. Ler e assinar tudo o que davam era um parto. A médica tinha telefonado, a enfermeira estava a caminho. Demos entrada à meia-noite e pouco, madrugada, quando o silêncio da cidade causa um ruído na alma. Já fui ao hospital 2 vezes, sou o paciente mais impaciente de todos. Tenho trauma, tenho repulsa. Fugi arrancado, cabos e soros. Preciso assinar um termo de responsabilidade. Bem, se morrer o problema é meu, eu não morri. E não garanto que não fugirei outras vezes. Porém, lá estava eu, no elevador cheirando a éter, com outros visitantes e alguns pacientes, todos tentando adivinhar qual problema teria aquele sujeito que apertou o botão 8 do andar da cardiologia, torcendo para que não entrasse uma maca, ou um moribundo, ou um cadáver, ou que meu botão não tivesse sido apertado por alguém com algo contagioso. Aquele era o tipo de hospital que se vangloria de ter uma hospedagem do nível de hotelaria. Mas era um hotel cheirando a éter, formol, dor, morte, com Copenhague em 24 horas e quiosques com salgados do Viena, alfajores do Havana, e às manhãs e ao entardecer um pianista tocando um jazz suave, acompanhado de um contrabaixista ganhando um cachê honesto. Os aromas que esse ser humano sente, em geral, são perfumados, amadeirados, frutado, químico, de menta, doce de pipoca, cítrico. Identificamos cerca de 140 aromas. O de um hospital é o dos mais acres, é éter. Lá estava eu, dessa vez pela vida, enquanto a mãe, filha de médicos, sobrinha de médico, irmã de médico, estava à vontade. Nasceu e cresceu correndo de pega-pega, ao esconde-esconde com o irmão entre macas, cadeiras de rodas, almoçando em hospitais, brincando com jalecos e estetoscópios. Anos depois, quando o avô Roberto, materno, gozador, um cara cheio de ideias diferentes, poucos anos depois, mais velhos do que eu, vinha visitar meus filhos, seus netos, em São Paulo, os levava para tomar um brunch no hospital do bairro. E eles adoravam, achavam chique, diferente, se sentiam importantes. O hospital era a área da família dela. E era o meu pesadelo. Eu continuo no próximo vídeo.